Eu encontrei com Jesus, eu tava muito perdida. Tinha esgotado todos os meus recursos com a minha própria força. E naquela noite eu chorava tanto. A gente tá fora de Deus, a gente se perde muito em quem a gente é, porque a gente se molda pelos padrões do mundo. O Senhor sabe para que a gente foi criado, entendeu? Ele conhece a gente melhor do que nós mesmos. E quando a gente se aproxima de Deus, a gente fala assim, nossa, então essa é a minha melhor versão. E como a gente se tornou amigas, eu acho muito engraçado o agir de Deus em todas essas circunstâncias e como ele fez isso acontecer. Que no início eu não gostava da Letícia. Não, gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu trouxe aqui a minha amiga Isabela. Oi! Os mais próximos, obviamente, já conhecem a Isabela, né? A minha amiga já aí por uns 2 anos. E aí a gente resolveu, a gente estava numa padaria e resolveu que a gente iria gravar. Exatamente. E vamos deixar aí o Espírito Santo guiar e espero que seja uma mensagem que vai te edificar de alguma forma. Exatamente. Então eu propus para ela que a gente falasse sobre quem é Jesus para nós, mas sem a questão teológica de tudo, porque obviamente tem uma definição teológica para definir Jesus, mas a gente quer de uma forma mais íntima de quem ele é para nós, quando a gente descobriu ele, sabe? O que significou, sabe, essa descoberta quando nós entendemos que ele era, né, que ele estava ali com a gente quando a gente decidiu entregar nossa vida para ele, quem ele significou naquele momento, sabe? Então é mais um bate-papo para iniciar esse vídeo um pouco mais diferente, porque eu quero trazer pessoas aqui para falar também, né? Curtam, comentem e compartilhem para eu poder aparecer mais vezes. Vocês gostando ou não? Eu acho que a gente pode começar falando como foi encontrar Jesus, sabe? Como que a gente olhou para ele pela primeira vez e entendeu que a gente poderia ir para ele, independente de quem a gente era no momento, sabe? Acho que a gente pode começar por aí. Mas aí a gente chora. Obviamente. Porque tá. Mas aí a convidada começa, né, gente? A convidada começa! Quando eu encontrei com Jesus, eu tava muito perdida. Eu acho que foi no momento onde eu mais precisava. Geralmente falam, né, o momento que eu mais precisava é clichê. Só que eu acho que foi realmente o momento que eu mais precisava, porque eu realmente tinha esgotado todos os meus recursos com a minha própria força. Porque muitas vezes a gente quer tentar. A gente corre atrás do vazio que tá dentro da gente, a gente quer sempre preencher aquilo de alguma forma, tentar resolver. E eu tava tentando, entre muitas aspas, resolver de formas que obviamente não iam dar certo. Eu cheguei a fazer coisas bizarras por conta disso. Então eu acho que o momento que eu mais tava na sombra, nas trevas, foi o momento que Deus olhou e falou assim, nenhuma sombra é suficiente pra mim. Toma minha mão e pega e levanta daí. E lembrei do Salmo 139 agora por causa disso, porque virou minha oração, Salmo 139, que fala que mesmo que eu esteja nas trevas, nenhuma treva é o suficiente, né? As trevas são luz pra Deus. Então foi no momento que eu mais tava me sentindo sozinha, tava me sentindo desamparada, sem forças. Era o meu último recurso. Deus foi o meu último recurso, o recurso que eu mais precisava e não sabia. Eu acho que é o momento onde a gente tá no fundo do poço. Deus foi lá e me deu a mão e falou assim, eu sei que eu fui o seu último recurso, embora eu deveria ter sido o primeiro, mas eu vou te mostrar onde realmente tá a força e tá nele. Você não sabia o que era conhecer ele, falar com ele, nada? Não. Nada parecido antes? Nada parecido. Foi algo novo que você viu que era sobrenatural? Sim, e foi muito bizarro a forma como isso tudo aconteceu. Teve uma noite que foram as primeiras vezes, assim, que eu tava começando a conhecer quem ele é. E eu chorei e falei, Deus, eu não tenho mais nada. Eu não tenho nada pra te oferecer, eu não tenho nada de quem eu sou, eu não tenho nada. Mas se você é meu pai, mostra que você é. E naquela noite eu chorava tanto. Eu lembro daquela noite como se fosse ontem. E foi bizarro a forma como eu me senti acolhida, me senti amada, me senti filha. Foi a primeira vez que eu entendi
que não importava onde eu estivesse, eu era filha dele. Ele me pegou como dele. A partir do momento que eu virei e falei, eu sou tua, faz tua vontade na minha vida, porque eu não tenho outro jeito. Agora já era, já sou sua filha mesmo. É um novo significado, né? A gente se reencontra, a gente conhece quem é a gente mesmo quando a gente tá próximo. E da minha parte, eu acho que eu entendi quem eu era. Quando eu entendi que quando eu quis me aproximar dele, porque eu já conhecia, mas eu não tinha um relacionamento. Mas quando eu decidi que eu iria ter, que eu precisava ter um relacionamento com ele, foi quando eu entendi quem eu era, entendi pra que eu estava no mundo. Então, assim, eu falo até hoje que era a minha maior certeza. Eu não tinha, em muitas outras coisas eu duvidava, em muitas outras coisas eu estava com a opinião, informação, e tudo era informação na minha vida, mas quando eu conheci Jesus e eu comecei a ter um relacionamento íntimo com o Senhor, quando eu entreguei a minha vida para Ele, eu entendi que era a maior certeza que eu tinha na minha vida, que tudo poderia ser mudado na minha vida a partir dali, sabe? Porque eu só queria obedecer, eu só queria aprender sobre ele, só queria entender quem é ele. Quanto mais eu buscava o conhecimento sobre ele, mais eu conhecia eu mesma. Jesus significou ter a maior certeza da minha vida, que é ele, sendo Deus da minha vida e quem comanda a minha vida, quem me direciona. Eu acho que significou certeza. Eu acho que uma coisa que você falou que é muito interessante é sobre encontrar a nossa identidade nele. Isso. Porque eu acredito que quando a gente tá fora de Deus, a gente se perde muito em quem a gente é, porque a gente se molda pelos padrões do mundo. Então tem um molde de homem perfeito, mulher perfeita, entre muitas aspas, e a gente quer de qualquer jeito entrar naquele molde. E quando a gente conhece Jesus, a gente descobre quem somos nós realmente, porque a nossa identidade está escondida nele. Como que foi para você encontrar você dentro de Jesus? Eu acho que foi libertador, porque eu acho que a gente deixa máscaras, a gente deixa coisas que não faz mais sentido pra gente, a gente abre mão disso, entendeu? Porque a gente vê que não é importante mais, que não é coisas que Deus defende, então a gente entende o quê? Se é importante para Deus, se torna para mim. O que não é importante para Ele deixa de ser importante para Ele. Então eu acho que isso vai mostrando a nossa verdadeira identidade, porque o Senhor sabe para que a gente foi criado, entendeu? Ele conhece a gente melhor do que nós mesmos. E quando a gente se aproxima de Deus, a gente fala assim, nossa, então essa é a minha melhor versão. E eu não conhecia essa versão, sabe? E é maravilhoso esse Deus, assim, porque você percebe que você nunca viveu, sabe? Você nunca teve vida de verdade. Você achava que você estava vivendo, você achava que você era valorizado. Você era valorizado, você achava que tinha certeza de alguma coisa, mas sem ele a gente não tem clareza, a gente não tem certeza, a gente não é nada que se aproveite. Sabe o que eu acho engraçado trazer aqui um pouco? Eu vou fazer o exposit. Vai. Mas eu acho engraçado falar do início da nossa amizade. Sim. Porque foi o começo da minha conversão e você se encontrando também no seu processo. Sim. E como a gente se tornou amigas, eu acho muito engraçado o agir de Deus em todas essas circunstâncias e como ele fez isso acontecer. E eu acho que nisso também encaixa a identidade, quem somos nós e o que ele tem melhor pra gente. Porque hoje a gente sabe que a nossa amizade foi realmente uma coisa de Deus, e ele sabendo quem sou eu e quem é você, e como a gente poderia contribuir, exatamente, não só contribuir uma com a outra, mas também com as outras pessoas. Isso. Como a nossa amizade edifica outras pessoas. E como é engraçado que as pessoas viram falar, vocês são irmãs, ou vocês são... E as pessoas não fazem ideia que no início eu não gostava da Letícia. Não, gente, olha aí. Pra vocês verem. E ela mal sabia que eu olhava pra ela, seria tão legal ser amiga dela, Deus. E uma oração. É uma loucura que ela fazia uma oração. Eu orava pra ser amiga dela. E a Isa apareceu na minha vida num momento muito importante. Desde então, eu acho que eu aprendi muito sobre o que é muito necessário numa amizade, né? Que é você aprender a
a olhar o outro e se importar com ele, às vezes deixar os seus sentimentos e o que você estiver passando de lado, sabe, para se doar. Então eu acho assim que na amizade Deus ensina muito pra gente sobre servir, sobre dar a nossa melhor versão, mesmo quando a gente está passando por um momento difícil, mas a gente está ali por inteiro, por outra pessoa, sabe? Eu acho que isso, Deus vai trabalhando muitas coisas em nós, principalmente no nosso egoísmo. Deus trata muito isso, e porque eu acho que Deus age muito em relacionamentos, Ele vai forjando a gente através de relacionamentos. Muitas coisas que a gente tem de só pensar em nós vai acabando quando a gente tem amizades e quando a gente, sabe, começa a entender que são pessoas importantes e que a gente pode fazer o dia dessas pessoas melhores, a gente pode orar por elas, a gente pode deixar um pouco de pensar muito, né? Às vezes a gente pensa muito, a gente ora muito sobre o nosso projeto e a gente passa a orar pelos projetos do nosso amigo. A gente ora pelos nossos amigos, a gente busca ser, sabe, quem ele precisa, assim, e dividir os fardos. Eu acho que uma amizade cristã é algo que te edifica muito, sabe? Eu acho que é muito importante a gente orar por amizades de pessoas que são amigos de Jesus, porque é mais difícil para você desviar, é mais difícil para você tomar caminhos errados, sabe? Contrários, porque uma amizade verdadeira, um amigo cristão é um presente de Deus na sua vida, porque ele vai ser para todas as horas e você sabe que pode contar. E ele vai te impedir de tomar, sabe? Como eu comecei a falar, o caminho contrário, né? Porque ela já me puxou muito a orelha. E graças a Deus por isso, eu fico... Deus, entendi. Então foi por isso que a nossa amizade era importante. Sim. Que um dia isso iria acontecer e ela seria um instrumento seu na minha vida. E eu acho isso muito engraçado, como a amizade é a exortação. E independente do nível dela, porque principalmente quando a gente começou a ficar amiga, né, próximas ali, e eu vinha de uma conversão muito complicada, digamos assim, porque eu tava saindo de amizades muito tóxicas e que eu era muito dependente. E entender que a Letícia era uma amizade, tipo, que Deus virou e falou assim, é a sua amizade, sabe? Tipo, ela é realmente a irmã que você tanto orou e nem sabia que você tava orando. Foi um pouco complicado, porque eu fiquei testando um pouco, por conta de circunstâncias que eu já tinha vivido. Até que eu lembro que teve um dia que pra mim foi o dia que eu fechei a Letícia e falei assim, ok, eu entendi o negócio todo, entendi que a Letícia é minha irmã. Naquele dia eu entendi o que era ser cuidada por alguém sem nada em troca, sem tudo absolutamente muda, sua visão, perspectiva sobre o que é amizade, o que é relacionamento. Não, Deus pegou a minha amizade e jogou no liquidificador pra soltar os sentimentos. Porque foi o que você fez aquele dia que eu tava chorando horrores, a gente não era nem tão amiga, assim. E você revelou o que Deus queria falar pra mim, você vai chorar agora e você nunca mais vai chorar por esse assunto. E eu nunca mais chorei. Não vai dar, a luz não consegue coexistir com as trevas, né? É algo doloroso, mas que a gente precisa passar na nossa caminhada. As más companhias corrompem os bons costumes. Sim. Isso é um fato. Então não tem como você querer colocar Deus no lugar onde ele tem que estar e continuar cercado de pessoas que te levam para aquele mau caminho. Não tá muito... Não tem que chegar mais próximo? Deixa eu ver. Mesmo assim. Não, assim, pode ser assim. Que chique! Não tá muito... Tá gravando! Mentira! A gente teve que cortar várias coisinhas. Não tá muito... Eu morri! É que na barriga é a...